Não sinta-se culpada por ser traída. Meu nome é Dani Med, começando mais um vídeo aqui pro canal. Gente, quem nunca se sentiu culpada por ser traída, né? Só que quando tu consegue entender que tu não tem que te sentir traído, que quando tu é traído, isso aí diz muito mais a pessoa que te fez isso, a falta de caráter dessa pessoa, do que a ti, tu já tá com uma grande experiência de vida, né? Tu já entendeu muita coisa da vida. Mas é normal que a gente. Primeiro sentimento é: eu fui traída porque eu não sou tão linda assim, né? Não sou tão boa naqueles momentos. Tem pessoas mais, né, mulheres mais legais que eu. Enfim, quantas coisas que a gente fala pra gente mesmo. Vocês já pararam pra pensar que nós, quando queremos, somos as pessoas mais perversas com a gente mesmo. Somos as pessoas que mais nos castigamos. Isso, tipo, nosso subconsciente, aquela vozinha que fica falando coisas pra gente, nos colocando pra baixo. Vocês não têm que pensarem assim. Quando a gente é traída, tem que pensar que aquela pessoa é um livramento de vocês descobrirem, tá? Que vocês partam pra outro, vocês merecem coisa melhor. Você já tem que pensar por aí. Você não tem que achar motivos, se sentirem culpada, sentirem raiva, como já falei pra vocês. Última coisa que vocês têm que fazerem, que mulher sempre faz isso, querer brigar com as outras, fazer papelão, tá? Escândalo. Pra mim, assim, ó, eu já fui assim, né? No caso, eu nunca fui de brigar com as mulheres, eu sempre fui de brigar com os caras. Uma vez um dos meus ex, ele me traiu, né? Ele sempre foi assim, com as ex dele. E aí eu achava que comigo ia ser diferente. Aí, é claro, isso era culpa minha, né? Maturidade, coisas que a gente passa na vida, tem que passar pra te amadurecer, tu aprender. E aí eu achava que comigo ia ser diferente. E aí ele fez a mesma coisa que ele fazia com todas as outras. Ele traía, tava traindo, achando que eu ia aceitar como todas as outras aceitaram. Só que as histórias nem sempre se repetem. Aí eu vi, né, eu briguei com ele, deixei meus 5 dedos na cara dele, 5 unhas na cara dele. E aí todo mundo ria dele, ficou um monte de disco com a cara dele, todo com as minhas unhas. E meu primeiro marido também, ele me aprontava assim, ó, largava de soco, de chute nele. E ele era grande, ele só me dava um empurrão e me tirava lá longe. Mas hoje em dia eu não faria isso. Cara, assim, ó, que chega a esse ponto que te dá. Que eu ficava totalmente descontrolada de raiva deles, que eles me aprontavam. São caras assim, ó, que não merecem estar comigo. Que aquilo ali não tinha futuro. Aí eu pensava, eu me descontrolava, né? Descarregava a minha raiva, ficava cega de raiva. Aí depois eu queria seguir, achando que, né, que passou, vai mudar. Ia seguir cada vez pior, tá? Quando chegas a pessoa te fazer coisas que tu perde totalmente racionalidade, é melhor tu deixar. Só que agora é fácil dizer, né? Quando a gente tá vivendo a situação, quando nós temos menos maturidade, a gente faz, a gente insiste, a gente acha que a pessoa vai mudar. Ou fica assim, ó, quando acaba separando, muitas vezes acaba o cara nos deixando, a gente começa a colocar culpas na gente mesmo. Eu nunca tive esse pensamento, mas eu vejo que é muito recorrente das mulheres ficar se culpando, né? O que eu não tenho, a outra que tenha alguma coisa a mais. Não tem nada a ver, tá? Às vezes também tu tem qualidades que tu acha que tu te vê essas qualidades, realmente tu tem essas qualidades. Mas aquele pessoa que tá contigo não vê. Aquele cara que tá contigo, aí tu diz, mas ele pegou uma mulher pior que eu, mais feia, mais velha, mais desclassificada, desqualificada, né? Às vezes a mulher assim, mas eu sou alta, loira, olhos azuis, lipoaspirada, siliconada, enfim, eu sou a mulher. E aí tu vê que pegou outra mulher que não tá dentro dos padrões sociais, mas não tá pra ti, mas dentro da concepção do cara tá. Isso não tá te definindo como pessoa. Vocês têm que entender uma coisa.
Os nossos valores somos somente nós que nos damos. Se tu te acreditar que tu é bom, que tu é maravilhosa, que tu é inteligente, realmente, tu entender, tu acreditar isso, não adianta vir milhões de pessoas te colocar lá pra baixo, te dizer um monte de coisa. Como aqui no meu canal, vem os haters, e é normal que venham, e me xingam, outras pessoas me elogiam. Tanto o elogio quanto a crítica, eu sei meu valor. Não precisam vir pessoas me dizerem. E é isso que vocês têm que ter, esse nível de consciência. Quando vocês tiverem isso, vocês vão estar assim, ó, plenas, vocês vão estar ótimas. Que eu vejo que a maioria das pessoas não tem essa consciência. A maioria das pessoas precisam de validação dos outros. Porque tanta gente se endividando, né? Tanta gente vivendo de aparência, tanta gente botando até a vida, saúde, risco, enfim, né? Com desde essas plásticas exageradas, todas as coisas, pra quê? Sempre querendo impressionar. E por que que as pessoas querem tanto impressionar? Porque elas não se bastam, assim, ó, não sabem o seu valor. Elas precisam de validação todo o tempo de outras pessoas. É claro que nós somos seres sociáveis, precisamos, né, conviver com outras pessoas, mas as validações nós que temos que nos dar. A gente não tem que depender porque o outro falou, se o outro falou, gostou de mim, então eu tenho valor. Se a outra pessoa não gostou, então eu não tenho valor. Essa falta de inteligência emocional não é culpa de vocês. Todos nós já passamos por isso, só que a gente precisa amadurecer. E isso, sim, é um trabalho de conhecimento, de reflexão. Muitas vezes são coisas que a gente tem que passar na vida, realmente aquilo que tu tem que passar para te aprender. Só que eu digo para vocês assim, não se culpem. Se vocês... que uma coisa que dói muito, né? Vocês foram traídas, que largou vocês. Vocês não tem que... Última coisa é vocês se compararem com a outra mulher que ele arrumou. Se é pior, se é melhor, né? Única coisa que vocês têm que fazerem, olha, de certeza, vocês têm que esquecer o mais rápido possível. E aí vocês dizem, mas como eu posso esquecer? A primeira coisa para vocês esquecerem uma pessoa tóxica é como vocês começarem a refletir quantas vezes que vocês sofreram, quantas vezes que vocês choraram. E pode ter certeza que a maioria das vezes vocês vivem relações que vocês mais têm tristeza, mais choram, mais sofrem do que vocês estão bem, tá? Tudo que fez, todas as traições, todas as mentiras. E aí vocês se perguntarem, eu mereço isso? Ou sou uma pessoa legal que eu mereço, né? Um cara bom, uma pessoa boa. Vocês acreditarem que tem pessoas boas, vocês acreditarem que tem pessoas com relacionamentos legais e que vocês podem viver tudo isso. Vocês têm direito, são merecedoras de viver as coisas melhores do mundo. Então, quando vocês começarem a ter essa mentalidade assim, ó, que não tem escassez, que tem pessoas no mundo, milhões, né, bilhões de pessoas, que vocês podem ter a vida incrível que vocês quiserem, que vocês sonharem, que vocês são capazes, acreditarem nisso. Tudo vai ficar mais fácil para vocês. E aí volta aquela, né, do começo do vídeo, não se culpem. Não se culpem. A gente, quando, né, tá sentindo isso, sofre muito, tu é traído. Quando tu ama uma pessoa assim, é uma dor horrível, né, gente? Uma dor, assim, tu mensura, assim, compara com uma dor de uma morte, algo muito triste. Que parece, assim, ó, que tu não vai aguentar, tu não vai superar. Mas a gente supera, e às vezes bem mais antes, assim, ó, bem menos tempo que tu pensa. Quem nunca passou por isso, né, gente? Só que tirar a culpa, tirar aquilo, assim, aquele sentimento de querer entender o porquê, pode até querer entender, é importante, mas não se colocando como o responsável. E de preferência, assim, ó, eu sei que é difícil, né? Tu querer esquecer, né?
e tu não, né, tu não querer acabar não te culpando, acabar muitas vezes não tendo raiva, a gente tem raiva, né? Mulher, aí, né, o cara mal te deixou, tu casada há anos, aí mal te deixou, tá com outra, aí se tu acha que aquela outra tá debochando de ti, tá desfilando com outra na tua frente. Gente, já aconteceu com uma amiga minha e eu digo assim, nossa, foi perfeito o que ela fez. E a Vanessa de Oliveira também fez isso. Quando foi traída, né? Ela em seguidinha apareceu com outro cara, bem bonito lá, estourando champanhe, fazendo curso. Poderosa, a Vanessa de Oliveira, né? Quando o cara deixou dela. E a mesma coisa essa minha amiga. O cara deixou dela e ela começou na internet contatinhos e já achou outro cara. Tipo, dos 2, 3 dias. E aí eles iam num clube, numa festa, né? Num baile, que a gente chama de baile aqui no sul. E se encontraram, ela não esperava do cara ir, porque era um lugar que eles iam. Olha só a situação, né? O lugar que eles frequentavam juntos, né? E aí ele apareceu com a mulher. Ela, se fosse sozinha, ia estar arrasada, né? Ela ia estar sozinha, ele ia estar com outra. Sendo que todo mundo daquele lugar conheciam eles. Tu vê como os homens são, né? Que eles não têm consideração. Ele tinha deixado dela, tava com outra e ia no lugar que eles frequentavam por anos. E aí ela foi com outro. Um detalhe que ela pegou um cara bem bonito, mais jovem que aquele. E aí todo mundo ficou em dúvida. E aí eu digo pra ela assim, até hoje eu converso digo pra ela, mas naquela situação assim, ó, todo mundo achou que é o contrário. Quem foi largado, foi deixado, foi ele. Porque tu foi com um cara mais jovem, mais bonito que ele, né? Melhor aparência, melhor tudo que ele. Aí todo mundo ficou em dúvida. Se ela fosse naquela festa, né? Sozinha. Ou até poderia ir sozinha, se ela visse ele, que ela ficasse quieta na dela, fosse embora, tá? Mas se ela fosse pior, como a maioria faz, né? Sozinha e visse ele começasse a fazer escândalo, ou chorar, ou brigar com mulher, ia ficar ridículo pra ela. Ridículo, né? Isso é uma coisa assim que até hoje ela ia estar se lembrando. Passou 10 anos isso, mas até hoje ela ia estar se lembrando. Então, tu vê como é a pessoa, como eu digo pra vocês, que vocês têm que serem, ó, descoladas. Descoladas. Se fosse uma mulher assim, ó, que ficasse com aquele sentimento de culpa, né? Muito, muito explosiva, né? Querendo brigar também. Não ia resolver nada. Só ia piorar. Porque não tem o que resolver, gente. Quando vocês são traídas, a única coisa que vocês têm que fazer é largar, deixar e apertar o botão do delete. Sabe o botão do delete do computador? Deletou? Pagou? Nunca mais. É a única coisa que vocês podem fazer. E aí toda aquela... Você tem que gastar a energia que vocês estão gastando, né? E querendo entender, botando culpa. Aquilo ali você tem que gastar todo esse tempo pra achar outra pessoa. Ah, mas ninguém substitui ninguém. É óbvio que ninguém substitui ninguém. Mas quando vocês vão afogar as mágoas de vocês, afoguem as mágoas acompanhadas que vai ser muito mais divertido. Vocês vão esquecer muito mais rápido do que vocês pensam. E não digo assim só do fato de, né, quando possível vocês conhecerem outra pessoa, outro carinha, mas vocês saírem, se divertirem, fazer as coisas que vocês gostam, tudo que vocês gostam, é a melhor coisa, a única coisa que tem pra vocês fazerem. Não tem outra. Não existe outra. É assim, fácil tá falando aqui, né? Mas na prática é totalmente diferente. Assim como eu tenho essa amiga, eu tenho uma outra amiga que passa sofrendo, assim, chorando. Já brigou várias vezes com a ex, com, no caso, a mulher que tá com o cara, né? A ex é ela. Fazendo escândalo, já perdeu o serviço por causa disso. E eu já falei pra ela que não adianta. E eu vejo assim, sabe, não superou, não digeriu essa história. E claro, gente, cada um tem o seu tempo, né? Tem gente que vai superar em um mês, em meses, em anos. Mas se vocês terem essa mentalidade, vocês vão superar muito mais rápido. Tem que fazer tudo isso assim, ó. Bem assim como eu tô dizendo, é essa mentalidade. Porque
que vocês têm que entender? Tem que entender que nada adianta, tá? Que o cara foi canalha porque ele te traiu, te mentiu, né? A gente fica com raiva, mas isso não vai resolver. Você tem que pensar assim, ó, o que vocês estão perdendo? Inclusive, se vocês ficarem sozinhas, vocês estão super bem. Porque 1000 vezes estar sozinha que mal acompanhada, a nossa companhia pode ser muito agradável. É claro, como eu já falei pra vocês, vocês não tem que estarem, né, a solidão pro resto da vida. Mas tem que, pra vocês estarem disponíveis, vocês têm que largar os trastes e largar os pensamentos ruins. E desapegarem de culpas. Desapegarem de ficar, querer entender o que aconteceu, o que vocês fizeram de errado, querer ser culpado de alguma maneira. Isso são pensamentos errados. Não é assim que você tem que pensar assim na vida. O que vocês querem? Se vocês querem ser pessoas vitoriosas ou pessoas fracassadas, pessoas perdedoras. As pessoas vitoriosas, elas vão dar volta por cima bem rapidinho. E que nem a Vanessa mesmo, que ela pode ter os defeitos dela, mas isso aí ela fez super bem. Porque o cara, né, traiu lá, ela pegou rapidamente, deu um novo significado, tomou champanhe lá né, e deu a volta por cima. Nessa parte, né? Outras coisas, tenho os meus que eu acho que não concordo. Mas nessa parte é assim que a gente tem que fazer. É assim que a minha amiga fez. Ela pegou e deu um novo significado. Mas aí deixa nos comentários se vocês já passaram por isso. Se vocês são reativos, assim, se vocês querem brigar, são explosivas. O que vocês gostariam de entender, assim, ó, cabeça de cada um. Mas o que leva vocês a fazerem isso? A querer brigar? O que vocês acham que vão resolver, né? Vocês estarem perdendo o tempo, a energia de vocês brigando, sendo que vocês podiam estar usando esse tempo, tá? Pra vocês se aprimorarem na vida, né? Pra vocês fazerem uma academia, pra vocês melhorarem a carreira de vocês, até a questão da aparência, enfim, né? Vocês estarem fazendo os hobbies de vocês. Por que vocês não estão fazendo essas coisas? Vocês estão se afundando, se humilhando pra esses caras. Mas deixe os comentários aqui. Sugestão para os próximos vídeos. Dá uma forcinha que eu tô começando o canal.